Existem derrotas que doem e existem derrotas que mudam o rumo da história. No dia 9 de dezembro de 2022, quando Neymar marcou na prorrogação contra a Croácia, parecia que o Brasil finalmente tinha aberto o caminho para o Hexa. Faltavam poucos minutos, mas o futebol não respeita a lógica, não respeita favoritismo. Com o empate na prorrogação, veio a indigesta disputa de pênalti que não será esquecida tão cedo. O Brasil estava eliminado em mais uma quartas de final. Naquela noite, o Brasil não perdeu apenas um jogo, perdeu um ciclo, perdeu um treinador, perdeu uma direção. A era Tite, 6 anos à frente da seleção brasileira, havia acabado sem conquistar a tão sonhada Copa do Mundo. A segunda eliminação em Copas repercutiu nos jornais do mundo inteiro. Tite havia falhado e era o seu fim. Por 6 anos, Tite foi a face da seleção brasileira. Houve críticas, houve elogios, mas acima de tudo, houve estabilidade. Quando ele deixou o cargo depois da eliminação para a Croácia, o Brasil não perdia apenas um treinador, perdia um projeto inteiro. Quem iria assumir o Brasil? A CBF tinha um sonho: trazer Carlo Ancelotti, o técnico mais vencedor do futebol europeu. O problema era simples, o sonho existia, mas o técnico ainda estava no Real Madrid. Mesmo assim, o nome de Ancelotti passou a pairar sobre todo o ciclo. Cada entrevista gerava expectativa. Cada silêncio alimentava dúvidas. O Brasil tinha um alvo, mas não conseguia um acordo. Sem Ancelotti disponível, Ramon Menezes assumiu interinamente. Ramon Menezes foi escolhido para comandar a seleção brasileira principal após se destacar no comando da seleção sub-20. A função parecia simples: segurar a seleção enquanto o verdadeiro plano não começava. Mas para o torcedor, a sensação era outra. Parecia improviso, parecia transição, parecia uma seleção em compasso de espera. Após 3 jogos e 2 derrotas, a CBF, que ainda sonhava com Ancelotti, resolveu fazer uma jogada arriscada. Foi então que surgiu Fernando Diniz. Após o sucesso do dinizismo na conquista da Libertadores 2023, com o Fluminense, a CBF, que ainda esperava por um sim de Ancelotti, resolveu colocar o Diniz como técnico até a chegada do italiano, que era dada como certa pelo então presidente Edinaldo Rodrigues. Sua chegada trouxe algo que a seleção não tinha desde o Catar: uma ideia, uma filosofia, uma promessa de identidade. No início, a aposta empolgou. Vitórias, entusiasmo, debate sobre o chamado dinizismo. Talvez o Brasil estivesse tentando se reinventar. Seria necessário esperar por um Ancelotti que não dava certeza? Mas o futebol raramente segue o plano que parecia perfeito no papel. Primeiro veio o empate contra a Venezuela, depois a derrota para o Uruguai, depois a derrota para a Colômbia, e então a Argentina, no Maracanã. Pela primeira vez na história das eliminatórias, o Brasil perdeu em casa para o seu maior rival. Aquela sequência fez mais do que quebrar recordes negativos e prejudicar o Brasil nas eliminatórias. Ela destruiu a sensação de controle. A seleção parecia sem identidade, sem confiança, sem respostas. Mas existia algo ainda pior reservado para aquele ciclo. Neymar recebe a bola, tenta arrancar, cai e não levanta. A expressão de dor na cara do craque indicava algo sério. Ele havia rompido o ligamento cruzado anterior, LCA, e o menisco. Tempo de recuperação estimado em 9 a 12 meses.
Naquele instante, a seleção não perdeu apenas um jogador, perdeu sua principal referência técnica, seu maior símbolo e seu líder emocional. Resultados ruins, sem o seu maior craque, com Ancelotti renovando com o Real Madrid, Edinaldo Rodrigues resolveu dar um basta. O próximo técnico seria o efetivo e não mais um interino como os anteriores. O nome era conhecido dos boleiros e vinha de títulos expressivos por São Paulo e Flamengo. Dorival Júnior. A expectativa agora não era encantamento, era estabilidade. Era fazer o simples e reconquistar a confiança dos torcedores na seleção. Os resultados vieram e contra seleções de alto escalão europeu. Após a vitória contra a Inglaterra com gol da joia palmeirense, Endrick, e o empate com muitos gols contra a Espanha no estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid de Ancelotti, parecia que o caminho estava traçado para a estabilidade em um ciclo tão caótico. A Copa América representava muito mais do que um torneio continental. Era a oportunidade de mostrar evolução. Era a chance de recuperar a confiança. Mas a campanha não convenceu. E quando chegou a hora decisiva, veio outra eliminação. Mais uma frustração, mais uma decepção. Mesmo questionado, continuou no cargo e depois da vitória por 1-0 sobre o Equador pelas eliminatórias, Dorival chegou a dizer que o Brasil estaria na final da Copa do Mundo de 2026. Era uma promessa. Mal sabia ele que estava fazendo uma promessa para outro cumprir. Tenho dúvidas disso. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Sob cordas bambas, Dorival não conseguiu se manter à frente da seleção após uma derrota dolorosa por 4-1 para os Hermanos de Buenos Aires. Há pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, caía o terceiro técnico após a era Tite. Enquanto a seleção tentava se reorganizar dentro de campo, a CBF enfrentava sua própria turbulência fora dele. Disputas políticas, disputas jurídicas, mudanças de comando, Edinaldo Rodrigues, Samir Chaoud. Nada parecia estável, nem no banco, nem no campo, nem na presidência. E foi nesse ambiente que Neymar voltou ao Santos, em 31 de janeiro de 2025, para tentar recuperar a forma e voltar a ser convocado. Em 6 de março, Dorival o chamou, mas uma dor na coxa adiou o retorno do craque. Após a Justiça do Rio de Janeiro determinar o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da entidade, em seu último ato, à la Getúlio Vargas, Edinaldo se sacrificou para entrar na história. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Então, depois de uma espera que atravessou praticamente todo o ciclo, aconteceu. Carlo Ancelotti finalmente aceitou assumir a seleção brasileira. O melhor treinador do mundo agora era do Brasil. O sonho havia chegado. Agora ele precisava funcionar. E junto com o projeto, Ancelotti herdava uma das decisões mais delicadas de todo o ciclo. O que fazer com Neymar? O italiano encontrou terra arrasada. Após 3 treinadores no ciclo, não sobrou nada. Não existiam ideias de jogo. Não tínhamos identidade. A seleção brasileira não tinha um time. Os primeiros resultados não empolgaram, mas algo estava sendo encontrado. Novas estrelas surgiam como Estevão do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo e Rayan do Vasco. Eram novas possibilidades para o italiano trabalhar e montar um time competitivo. Mesmo com um ciclo caótico, todos sabiam que o Brasil iria se classificar para a Copa, e após a vitória de 1-0 contra o Paraguai, a classificação se confirmou. Quando questionado se convocaria o Neymar, que estava jogando pelo Santos, o italiano disse que ele não precisava ser testado e tinha que ficar bem fisicamente. Ma Neymar não precisamos testarlo. Todo mundo conhece Neymar. A não convocação do craque deu início a uma novela que só iria terminar no dia da convocação para a Copa. Jornalistas, comentaristas, ex-jogadores e até influencers.
Todos tinham sua opinião sobre a convocação do Neymar. O país estava dividido e o Ancelotti não deixava transparecer o que estava pensando. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física. Campanha obscura para que o Carlo Ancelotti leve o Neymar para a Copa do Mundo. Ah, mas o Antony tá jogando muito. Cara, o Neymar, o que está jogando, vai impactar mais na seleção do que o Antony. Ah, mas o Martinelli tá vivendo um grande momento. Isso pra mim é uma falsidade incrível, esse choro. Pô, você botar os seus companheiros na berlinda de 6-0. Essa coisa de Neymar em forma é uma utopia, né? É uma coisa... Existe isso? Em forma. E detalhe, a forma dele não é só física. A forma técnica dele está muito abaixo. Ele não... E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Porra. Em meio a críticas, ataques e memes, o craque se desestabilizou mentalmente e começou a discutir com torcedores do Santos, jornalistas e até internautas nas redes sociais. Era a primeira vez que ele não sabia se estaria entre os convocados para a Copa. Sua cadeira já não era mais cativa. E, bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo. Acho que não tem nada a ver de condição física, né? É a opinião do treinador. Pode ir lá? Neymar, por que o Santos tem tido... O desequilíbrio era claro e todos sofriam com isso. O Santos, os torcedores, os fãs e os críticos. A seleção ainda não tinha encontrado um substituto à altura do Neymar. O craque jogava pelo Santos, mas mostrava apenas uma parcela do que já fora no passado. O time do italiano não convencia dentro de campo. A derrota de virada por 3-2 contra o Japão, o empate por 1-1, sem brilhos contra a fraca Tunísia, e a derrota por 2-1 contra a toda poderosa França, mostrava que o fantasma Neymar ainda estava por perto. Concordando ou não, ele tinha sido o último a chamar a responsabilidade com a camisa amarela. Neymar estava mostrando fisicamente, ainda que com ressalvas, mas já não era o mesmo tecnicamente. Restava saber o que pensava Ancelotti. No dia 18 de maio de 2026, a lista final foi anunciada em um evento luxuoso no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Ali se encontravam todos os temas do ciclo. Sonhos realizados, sonhos interrompidos, recuperações improváveis, ausências dolorosas. Uma pergunta a ser respondida. Seria Neymar convocado ou Ancelotti bancaria outro jogador? Depois de voltar ao Santos para tentar recuperar a forma, depois de conviver com novas lesões e depois de virar debate nacional por meses, Neymar, enfim, ouviu o próprio nome na lista. Neymar. Naquele momento, todo o projeto Santos parecia ter feito sentido. Ele iria para sua 4ª Copa do Mundo com a seleção brasileira. A repercussão foi como esperado. Muitos contra, mas também muitos a favor. O reflexo de um país dividido. Quando eu falo o Brasil, vai ser muito difícil ganhar a próxima Copa do Mundo. Se tiver algum tipo de possibilidade, só se tiver o Neymar. O Neymar, esquece que não vai para jogar 15 minutos, viu? Se for convocado, ele vai querer jogar. Eu acho que o Ancelotti é decepcionante, porque não só pela convocação do Neymar, que eu considero absolutamente um despropósito, mas por ter participado de todo aquele circo montado ontem, ridículo no Rio de Janeiro. Não aceito. O Ancelotti tem, no mínimo, um nome a zelar. Um nome que no Brasil, para grande parte da torcida e da crítica, sai diminuído dessa convocação. Mesmo que você pense em Rafinha, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, com o Neymar no banco, que é o lugar dele, onde vai jogar o Neymar? No banco. Com a novela Neymar chegando ao episódio final, o tema agora era outro. Neymar vai ser titular? Quando questionado sobre isso, Ancelotti disse que o campo iria decidir, deixando em aberto essa possibilidade. Eu quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Antes da Copa, restava apenas mais 2 compromissos.
Os convocados de Ancelotti derrotaram o Panamá por 6-2 e superaram o Egito de Mohamed Salah por 2-1. Estava finalizado o ciclo para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Um ciclo caótico, mais curto que o comum. Foram 3 anos e meio desde o Catar, 4 treinadores, 2 presidentes na CBF, a ausência do principal craque da geração, derrotas históricas, recordes negativos, críticas, dúvidas. Mas também houve surpresas positivas, novos brilhos, novas estrelas, porque a história da seleção brasileira nunca foi feita por caminho simples. Essa é a chance de transformar o ciclo mais caótico da história recente da seleção em uma história inesquecível. Tudo por um objetivo maior: vencer a Copa do Mundo e conquistar a 6ª estrela. A verdadeira história começa agora. Vamos em busca do Hexa.